Essa promessa é que ele há de voltar. Independentemente da circunstância, independentemente do avanço da tecnologia, independentemente do mal que está sobre a terra, Jesus Cristo há de voltar. E ele declarou dizendo: cuidai-vos para que vocês não percam a vossa fé. Ou seja, quando o Filho do Homem vier na nuvem, com grande poder e glória, porventura achará fé na terra? Estes é um dos alertas principais dados por Jesus, para que nós cuidemos, para não que percamos a nossa fé. A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus também declarou dizendo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Uma das guerras principais de Satanás contra a igreja, contra os cristãos, contra os homens e as mulheres de Deus, é para que eles tenham dúvidas, é para que eles tenham frieza. O amor de muitos tem se esfriado. Jesus disse: esse tempo será abreviado por causa dos escolhidos. A tendência do mundo é só piorar. A angústia está se multiplicando por causa da iniquidade. O pecado está se alastrando na face da terra. Mas o conselho do Espírito Santo de Deus para nós nesta noite é: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o seu Rei, o Cristo Jesus, há de voltar. Perceba que o que vai fazer diferença nas nossas vidas nesses últimos tempos não é o poder aquisitivo. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas nesses últimos tempos não é a força do nosso próprio braço, não é a nossa capacidade intelectual. O que vai fazer a diferença é a perseverança em relação à palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia declara que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. É a perseverança que vai fazer com que nós alcancemos a coroa incorruptível, a vida eterna prometida pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui o doutor Lucas, o discípulo de Jesus, um homem que foi alcançado pela graça, ele deixou escrito palavras inspiradas por Deus, relatos que Jesus falou, relatos que ele viu, relato que ele ouviu dizendo: olha por vós mesmos. Duas observações que nós temos aqui: olhar para nós mesmos e olhar para os acontecimentos. Perceba que João começou a dizer na segunda carta, no capítulo 1, versículo 8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o nosso inteiro galardão. O diabo não vai parar de nos perseguir, mas sabemos que temos um Deus que peleja pelas nossas vidas. Por isso que está escrito: sujeitai-vos a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas aqueles que olham para eles mesmos, aqueles que olham para os acontecimentos, verdadeiramente aqueles que estão na palavra, Deus acampa os seus anjos ao seu redor. E a Bíblia declara que por mais que o diabo tenta, ele fugirá de vós. Esta é a nossa esperança. Devemos olhar para nós mesmos. Devemos perceber o que está acontecendo no mundo. Perceba que nós devemos olhar para nós mesmos no quesito de como que está a minha vida diante de Deus. O apóstolo Paulo deixou um conselho para os obreiros dizendo: apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E ele diz: apresenta-te a Deus como alguém aprovado.
As aparências enganam. O homem é chamado por Deus para viver pela fé. Deus está nos alertando nesses últimos tempos a guardar a palavra dele em nossos corações. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que há uma dependência que surge em nossos corações. Nada podemos fazer senão pela palavra. Nada podemos pela verdade senão em prol da própria verdade. Olhando para nós mesmos, percebemos como estamos diante da sociedade. Qual é o meu testemunho diante da sociedade? O que eu estou fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado? Adoramão e Abarrácia. O saudoso Billy Graham declarava: nós somos os livros a serem lidos. As pessoas estão olhando para o nosso testemunho de vida. Palavras bonitas, palavras técnicas, palavras de sabedoria. Isso não causa efeito de transformação. Mas a partir do momento em que o homem começa a dar testemunho, em que uma mulher começa a dar testemunho da glória de Deus, como que estáis diante de Deus e diante da sociedade. A palavra dos apóstolos em Atos está dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Continue firme na presença do Senhor. Olhe para a figueira, olhe para as demais árvores, olha para o céu, olha para a terra, pois haverá e está havendo sinais que antecedem a vinda de Jesus. Deus está dizendo como que está o seu comportamento, como que está a sua vida de oração. Será que você está perseverando? Me trouxe à memória aqui o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse: receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. Ele está dizendo: vocês serão transformados para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo: quando o Espírito Santo vem habitar em vós, vocês passam a viver uma vida santa, uma vida de poder e glória, uma vida na presença do Senhor. Me lembra, olha, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ficando por um espaço de 40 dias na terra, foi visto por aproximadamente 500 pessoas, e diante disso ele fez uma promessa. Lá em Lucas está registrado, se não me foge a memória, no capítulo 24, a partir do versículo 49, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém. Olha só que interessante, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse, evangelista Jeová? É o poder que faz com que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que Deus está fazendo. Da medida que nós estamos olhando para nós mesmos, da medida que nós estamos vigiando na presença do Senhor, da medida que nós estamos orando, Deus está gerando em nós o caráter de Jesus Cristo. Deus está moldando a nossa vida. Deus está mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Deus está nos convidando, nos convocando a viver uma vida de testemunho de glória, a viver uma vida de testemunho de poder na presença dele. E quando Jesus fez esta promessa que o Espírito Santo de Deus desceria, olha, havia aproximadamente 120 pessoas que estavam clamando por um espaço de 2 semanas. Olha, havia 500 que tinham visto Jesus, mas somente 120 aproximadamente que permaneceram na oração, crendo na promessa. Meus irmãos, eu sei que o diabo vai tentar se levantar para tentar nos impedir de vir na oração, para tentar nos impedir de congregar, para tentar nos impedir de caminhar com Deus. As distrações, a tecnologia, as tentações, o diabo tenta de tudo, o mundo tenta de tudo, mas uma coisa é certa: se nós perseverarmos, se nós permanecermos, a glória de Deus se manifestará. O mundo o modelo da igreja é o modelo da igreja em Jerusalém. E perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam. Significa que havia circunstância, obstáculo, problema,
desafios para tentar tirar o foco da igreja. E o foco da igreja é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiar significa estar atento, tomar cuidado, ser prudente, fazer uma autoanálise, examinar a si próprio, dia após dia. Não é só no culto de Santa Ceia. Nós devemos examinar a nossa vida dia após dia. Como que está a nossa mente? Quais são os tipos de pensamentos que estão surgindo na nossa mente? Porque, na verdade, nós sabemos que o culto a Deus começa no coração do homem. Portanto, olha o que o apóstolo Paulo declara em Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades, aproveitar de maneira agradável a Deus. Por isso que Pedro declarou como filhos obedientes: não vos conformeis com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, quando vocês não tinham conhecimento da verdade, quando imperava o espírito da desobediência. Portanto, não vos conformeis mais com estas coisas, não vos conformeis mais com esses sentimentos, não vos conformeis mais com esses pensamentos, mas andai na obediência, andai na santidade, porque santo é aquele que vos chamou. Portanto, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Paulo também declara em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está dizendo: eu imploro a vocês que vocês possam apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. O que o apóstolo Paulo está apresentando, amada igreja? Ele está dizendo: ei, a igreja é você, o culto quem faz é você. Portanto, cuidai para que você possa apresentar a Deus um culto santo, um culto agradável. Ele está dizendo: eu rogo a vocês, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês possam apresentar esse culto a Deus de maneira racional, de maneira consciente, de maneira temente, de maneira obediente. E ele está dizendo: saiba que esse culto é sacrificial. Por isso que Jesus declarou: e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O ponto crucial para alcançarmos uma intimidade profunda com Deus é quando o homem adquire uma maturidade espiritual, de entender e de reconhecer que ele não é nada diante de Deus, e ele passa a renunciar a sua própria vida por amor a Cristo. Ei, Jesus declarou: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Meus irmãos, vale a pena perder a vida por amor a Jesus Cristo. Vale a pena sofrer por amor a Jesus Cristo. Vale a pena passar por sacrifícios, por batalhas espirituais. Vale a pena permanecer por amor a Jesus Cristo, porque há uma esperança de salvação, há uma esperança de glória, há uma esperança de um corpo glorificado, há uma esperança de um corpo incorruptível, há uma esperança de vida eterna. Portanto, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a soberba da vida. Tudo que há no mundo não agrada ao Pai, porque aqueles que são amigos do mundo, conforme Tiago declarou, constituem-se inimigos de Deus, e aqueles que são amigos de Deus constituem-se inimigos do mundo. Deus está nos chamando para uma intimidade maior com Ele. Deus está nos chamando de amigos aqui nesta noite. Deus está dizendo: já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado de amigo, porque tudo que recebi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Vigiai, pois, vigiai na palavra, vigiai na oração,
vigiai nos jejuns, vigiai em buscar a presença de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu estava lá em casa lendo essa passagem. Na hora que eu li, alguém me liga de Framingham, um rapaz. Quando ele me liga, ele fala: você que é o Jeová? Falei: sou. Quem fala, meu filho? Eu sou o Andrew. Eu vi lá o seu Facebook, te mandei uma mensagem, te pedi seu número, lembra? Falei: lembro. Ele: pois é, eu estou te pedindo oração, pelo amor de Deus. Eu estava acabando de ler Mateus 7, 24, essa pessoa me liga, pastor Geraldo, pedindo ajuda em oração. Eu orei por ele, perguntei para ele umas coisas, a especificação do pedido, perguntei se ele estava na presença de Deus. Eu comecei a aconselhá-lo, e da medida que eu aconselhava, eu fui para Mateus 7, 24. Quando eu falei para ele dessa passagem, ele declarou dizendo: Deus está falando comigo. Me fez lembrar lá do meu passado. A minha primeira pregação foi essa. Mateus 7, 24. Entenda que há uma necessidade muito grande nesta terra. O profeta declarou que vai chegar um tempo em que as pessoas sentirão fome e sede, mas não sede de água e nem fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas também estamos em um tempo de muitos trabalhos, de muitos esforços, de muitos sacrifícios, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas terão comichões nos ouvidos. Lembra da pregação de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado? Enquanto Edwards estava jejuando durante 3 dias e orando, buscando a Deus uma revelação, quando Edwards começava a pregar, segundo a biografia, as pessoas agarravam nos pilares da igreja e diziam: Edwards, pare de pregar porque o chão vai se abrir. É essa experiência que Deus quer que nós vivamos. É essa experiência que o profeta Joel declarou: rasgai o vosso coração e não somente as vossas vestes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele há de vos exaltar. É isso que Deus está procurando: homens e mulheres que andem com Ele como Enoque andava, como Abraão andava, como o profeta Isaías andava, como Ruth andava. Deus está dizendo: eu quero uma intimidade maior com o meu povo. Glória a Deus. O diabo está tentando de tudo para nos afastar da comunhão com Deus. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, conforme está em Mateus 7, 24, que Jesus começou a dizer: todo aquele que escuta essas minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Veio vento forte, veio tempestade, veio terremoto, abateu-se sobre aquela casa e não a destruiu, porque aquela casa foi edificada na rocha. Mas havia um homem sensato, um homem tolo, um homem ignorante, que edificou sua casa sobre a areia. O exemplo daqueles que ouvem a palavra de Deus e não procuram obedecê-lo. Conforme já foi dito aqui em uma dessas noites, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor que está no céu. Portanto, o homem sensato edifica sua casa na areia. Veio vento forte, veio tempestade, veio terremoto, abateu-se sobre aquela casa. Observação: Jesus declarou, e grande foi a sua queda. Jesus é a rocha inabalável. Nós somos a casa. Da medida que nós ouvimos a palavra, da medida que nós somos submissos à liderança, da medida que nós estamos cumprindo com o nosso devocional, da medida que nós estamos perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão e na obediência à palavra, a nossa vida pelo Espírito Santo está sendo edificada sobre Jesus Cristo. Pode vir leis contra a igreja, não vai prevalecer. Pode vir leis contra nós imigrantes, não há de prevalecer. Quando nós estamos firmados na rocha, não há o que temer. O diabo é que tem que temer a igreja. Adobada a raça. Os ímpios que tem que temer o povo de Deus. A única coisa, o único que Deus falou: a vocês devem temer somente a mim, que tem o poder tanto para matar como também lançar a alma no inferno. O profeta Jeremias, já estou finalizando,
Declarou: porque eu bem sei, o Senhor disse, os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis a mim e eu vos ouvirei. Ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O primeiro diálogo a ser estabelecido na criação foi Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, Trindade, conversando. Quando Adão foi criado por Deus, Adão se mantinha vivo por causa da comunicação que ele tinha com Deus. Pega esse mistério. Adão se mantinha vivo por causa da comunicação que ele tinha com Deus. A partir do momento que Adão deixou de falar com Deus, ele ouviu a voz do diabo. Quando nós falamos com Deus, nós temos respostas certas para as nossas vidas. Quando nós falamos com Deus, nós não somos confundidos. Quando nós falamos com Deus, há um processo que está manifestando sobre a nossa vida. A oração é muito mais do que adquirir vitórias. A oração é um ponto de contato com o Criador. Da medida que você ora, Deus está manifestando uma intimidade, um relacionamento, uma conexão, uma aliança. Todos aqueles que permanecem na oração, a vida deles começa a mudar. Se a sua vida não está mudando, significa que você não está orando com todo o seu coração. Porque o profeta declarou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por muitas das vezes nós honramos a Deus somente com os lábios, mas o nosso coração está distante do Senhor. Mas a partir do momento em que o nosso coração se entrega no altar, a partir do momento que nós nos entregamos dizendo: Deus, eu não sou nada sem a tua presença. Deus vem sobre a minha vida. Deus vem sobre o meu coração. Deus governa a minha mente e os meus pensamentos. A nossa vida começa a mudar. Amós declarou: porque assim diz o Senhor, casa de Israel, buscar-me e vivei. Buscai ao Senhor e a sua face. Buscai ao Senhor continuamente. Isaías também disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dele enquanto ele está perto. Estamos na dispensação da graça. E Deus está dizendo: eis que os meus ouvidos não estão agravados para que não possa vos ouvir. Eis que os meus olhos não estão fechados para que não possa vos ver. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa vos abençoar. Eis que os meus olhos e os meus ouvidos e as minhas mãos estão estendidas para o meu povo que me clama de dia e de noite. Não deixe de buscar a minha face. Não deixe de buscar a minha presença, e se tranque no seu quarto, mesmo no seu local de trabalho, mesmo na congregação. Não pare de buscar pela minha presença. Aleluia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem disse isso? Jesus. Lá no jardim Getsemane, quando ele convidou Pedro, Tiago e João para orar, ele se afastou um pouquinho deles e começou a orar dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade. Jesus então foi até os discípulos. Encontrou-os dormindo. Quando Jesus encontra eles dormindo, diz para Pedro: não consegue vigiar uma hora comigo? Portanto, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta de novo para orar. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus volta para os seus discípulos, a Bíblia declara que os olhos deles estavam carregados de sono. Estavam pesados. Eu não sei você, mas quem tem experiência espiritualmente falando, sabe do que eu vou dizer aqui. Quando o ambiente estiver pesado, quando você sente um sono fora do normal, quando você percebe que tem algo que está tentando te causar desânimo, perceba que é as batalhas espirituais surgindo no ambiente. Perceba que é um convite de Deus para orar. Quando Jesus estava para ser crucificado, a batalha espiritual se manifestou. Imagina como que estava o mundo espiritual. Imagina, pastor Senir, como que estavam as trevas naquele momento. Jesus estava prestes a ser crucificado. Portanto, os discípulos não aguentaram de sono, de peso
de batalha e dormiram. E mesmo assim Jesus dizia, o segredo é vigiar e orar. Há muitas pessoas que se entregam e perdem a vitória. Mas o segredo é vigiar e orar. Quando Jesus vai pela terceira vez e contempla eles dormindo, dormir, repousai, porque agora chega o que me trai. Portanto, o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Agora, perto da vida de Jesus, imagina como que está o mundo espiritual. Perto da vida de Jesus, imagina como que estão as trevas. E o convite de Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar é o princípio da oração. É Cristo ser gerado em nós. O princípio da oração é o caráter de Jesus ser manifesto através da nossa vida. Porque quanto mais falamos com Deus e lhe obedecemos, mais o veremos através da nossa vida. Não há ponto melhor na vida do que um contato com o Criador. Da medida que eu oro, da medida que eu me consagro, da medida que eu clamo, mais eu me torno uma pessoa incomum. Muitos não vão te entender. Muitos vão achar que você é louco, radical. Muitos não vão entender por que você adora a Deus pulando, glorificando, gritando. Porque só Deus sabe de onde você saiu. Só Deus sabe da experiência que você está tendo com Ele. Porque quando Deus se revela a nós, nós entendemos quem somos. Orar é trazer o reino de Deus a nós, para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Se coloca de pé, por gentileza. Anuia mandaço, anuia mandarracia, doia com derrebiaia, sunde reminócio, la mundurie bicandure barabase, alude baiacino ramandoiace, aluia canto reminácia. Pai, neste momento, eu te peço a tua bênção sobre o teu povo. Reveste-o com poder e com graça, Pai. Eu profetizo renovo espiritual. Eu profetizo, Pai, ânimo sobre aqueles que estão desanimados. Eu profetizo alegria sobre aqueles que estão angustiados. Pai, eu profetizo um derramar da tua graça, da tua glória, Senhor. Papai amado, Santo Deus de Israel, nós, meu Pai querido, Santo, estamos aqui diante de Ti para sermos revestidos com poder e autoridade. Papai querido, sustenta-nos na Tua presença, vem sobre nós com a Tua graça e nos dê força para que nós olhemos para nós mesmos, para que nós vigiemos e para que nós oremos. Faça-se, ó Deus, a Tua vontade e seja glorificado em nosso meio. Seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem com a tua presença, Senhor. Vem com a tua presença, Senhor. Vem com a tua presença, Senhor. Opera, meu Pai querido. Opera, meu Pai querido. Opera, meu Pai querido. Manifeste o teu poder. Manifeste a tua glória. Manifeste o teu poder. Manifeste a tua glória. Manifeste o teu poder. Manifeste a tua. Debai, canto, deixa papapá, deixa papapá, deixa papapá, doe a mão do rei, derramandação, nemuia conteriminoia sunderrei, landora mando yamanda yamode cantore vidaramanaya, lamundo yemi cantore minaya, lute, irmão, lute, reforce, diga a Deus, eu não saio daqui enquanto a tua presença não me tocar. Faça como Jacó, eu não saio daqui enquanto eu não sou abençoado. Ria mundo e a mirassi, debado e a nebaiace, debaia com derebinastro, e mundo e a baia com dere, mandurie. Eu navegarei no oceano do Espírito,
adorarei, ao Deus do meu amor, eu te adorarei. Faça, Senhor, a tua vontade e seja glorificado em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. A palavra foi entregue. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vigiai e orai. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar passando aqui para o nosso pastor. Ele está, pastor Seni, fazendo essa oração, finalizando nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus, o poder e glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Palavra vindo do trono da graça a nossos corações. Amém? Eu creio que todos receberam nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos.